Os valores numéricos da expressão somatório de n igual a 0 até 17 de cosseno de x elevado a n, que esse somatório pode ser escrito como 1 mais cosseno de x, mais cosseno de x ao quadrado, mais até cosseno de x elevado a 17, para x igual a 0, x igual a π sobre 2 e x igual a π são respectivamente. Então, vamos fazer esses cálculos. Primeiro, nós vamos fazer para x igual a 0. Então, para x igual a 0, esse somatório de n variando de 0 até 17 de cosseno de x elevado a n, que para quem não tem familiaridade com essa linguagem de somatório é a mesma coisa que 1 mais cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x mais cosseno elevado a 17 de x. Para x igual a 0, o que eu tenho que fazer? Substituir x por 0 nesse somatório. Então, vai ficar 1, que o primeiro termo é fixo igual a 1, né? 1 mais o segundo termo é cosseno de 0. Mais o terceiro termo é cosseno ao quadrado de 0. Mais até o cosseno de 0 elevado a 17, certo? Só que quanto que vale cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1, certo? Então, se cosseno de 0 é 1, cosseno ao quadrado de 0 é 1 elevado ao quadrado. Cosseno ao cubo de 0 é 1 elevado ao cubo. Cosseno de 0 elevado a 17 é 1 elevado a 17, que também é 1. Então, esse somatório para x igual a 0 é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Tem esse primeiro 1 fixo, né, que já estava aí no somatório, e esses outros 1s aqui aparecem 17 vezes, porque é do cosseno de 0 mais cosseno ao quadrado de 0 mais cosseno ao cubo até cosseno elevado a 17. Então, essa soma dá 18. Certo? Então, o valor dessa expressão para x igual a 0 é 18. O que acontece agora para x igual a π sobre 2? Para x igual a π sobre 2, a nossa expressão vai ser o somatório de n igual a 0 até 17 de cosseno de x elevado a n, que isso é 1 mais... Observem as notações diferentes. Aqui, em cima, eu coloquei cosseno ao quadrado de x, certo? Outra notação, outra maneira de denotar isso, você podia escrever assim, cosseno de x ao quadrado. Este termo aqui é igualzinho a este, certo? Só que eu particularmente acho mais fácil escrever como eu escrevi ali em cima. Assim, porque eu não preciso usar parênteses, certo? Mas vocês podem encontrar as duas notações. Opa, aqui é cosseno elevado a 17 de x. Como meu x é π sobre 2, eu tenho que substituir x por π sobre 2. Então, vai ficar 1 mais o cosseno de π sobre 2, mais o cosseno ao quadrado de π sobre 2, mais até o cosseno de π sobre 2 elevado a 17. Só que o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, cosseno de π sobre 2 é zero. Quanto vai ser o cosseno ao quadrado de π sobre 2? É zero elevado ao quadrado, que é zero também. Zero ao cubo é zero. Zero elevado a 17, porque o cosseno de π sobre 2 é zero, também dá zero. Então, portanto, neste caso, a nossa soma é 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. 17 vezes 0, né? Que isso dá 1. E, por fim, para x igual a π, o que acontece? Aqui vai acontecer uma coisa mais interessante. Por quê?
De novo, somatório de n igual a 0 até 17 de cosseno de x elevado a n, que é 1 mais cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x mais cosseno a 17 de x. O que eu vou ter que fazer? De novo, substituir x, só que agora é por π, né? Então, vai ficar 1 mais cosseno de π mais cosseno ao quadrado de π mais cosseno a 17 de π. Cosseno de π é menos 1. Então, olha só como é que vai ficar essa igualdade agora, ó. É o 1, que está em todas, né? Está aqui. Cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar mais menos 1. Cosseno de π ao quadrado é menos 1 elevado ao quadrado. Mas, vou fazer mais algumas parcelas. Cosseno de π ao cubo é menos 1 elevado ao cubo. Cosseno de π à quarta é menos 1 elevado à quarta. Até o cosseno de π elevado a 16, vou fazer uma antes do que está denotado aqui em cima. Então, é menos 1 elevado a 16, mais o cosseno de π, que é menos 1 elevado a 17. Certo? O que acontece aqui nesse caso, gente? Menos 1 elevado a um expoente par é 1. E menos 1 elevado a um expoente ímpar é menos 1. Então, olha só. Isso vai ser igual a 1 mais... Na verdade, agora aqui eu já vou colocar menos 1. Ó, acompanhem. 1 menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar mais 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Menos 1 à quarta é 1 positivo, certo? Mas essa coisa vai se repetindo, 1 menos 1, 1 menos 1, até menos 1 elevado a 16, 16 é par, então isso dá 1 positivo. E menos 1 elevado a 17 é menos 1. Beleza? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Nós temos 1 com menos 1, eu posso simplificar. 1 com menos 1, eu posso simplificar. Ah, Sara, onde é que eu vou parar isso? Porque eu não vou escrever todas as minhas parcelas. Observem como a gente está fazendo. É sempre 1 menos 1. Positivo com negativo de trás. Positivo com negativo de trás. Então, é o positivo com negativo de trás. O positivo com negativo de trás. Esse positivo aqui vai cortar com o negativo que vem aqui atrás dele. O positivo com o negativo de trás. O que sobrou para nós? 0. Então, portanto, o cosseno, essa soma toda aqui, para x igual a π, é 0. Então, os valores que a gente encontrou foram 18, 1 e 0. Portanto, letra A.